Oi, tudo bem? A paz do Senhor para todos. Hoje estaremos dando início à segunda parte do discipulado. Que o Espírito Santo venha direcionar tudo que for dito aqui para que seja uma bênção. Então você retém o que é bom para você, tá bom? Após criar o homem, Deus ele criou um jardim no Éden, com todas as árvores frutíferas para o homem comer. Deus trabalha nos detalhes. Você pode ler lá em Gênesis 2, do 4 ao 25. Deus ele preparou tudo para o homem. Deus revela o propósito da criação do ser humano. O primeiro presente de Deus quando criou o homem foi o trabalho. Deus colocou o homem para lavrar e cuidar da terra. Deus colocou árvores com frutas para alimentar o homem, mas o trabalho era prazeroso. Deus cuida da gente e prepara tudo. Ele quer que tudo nos vá bem, mas nós temos que escolher e tomar decisões que vão de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia relata que todo dia na viração do dia, ou seja, à tarde, Deus descia à terra para falar com o homem. Deus criou o homem para ter comunhão, intimidade, um relacionamento. Eu e você só somos realizados e felizes quando temos comunhão e intimidade com Deus. Temos que ter um relacionamento com Ele. Hoje não é diferente. Deus quer falar com você, Deus quer falar comigo e ter um relacionamento. E você pode falar através de oração, em qualquer momento, lugar. Deus sempre está disponível para você. Eu e você fomos criados por Deus para Ele. E Ele nos deu tudo. Tudo que Deus criou, Ele nos deu. Um relacionamento perfeito. Deus, vendo o homem no Éden, trabalhando na terra, viu que o homem estava só e decidiu dar-lhe uma ajudadora. Lembre-se, a mulher não é uma escrava do homem, ela é uma ajudadora. Gênesis 2,18, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Deus criou a mulher de uma costela do homem, para essa ser parte dele, que completasse o homem e juntos se tornarem uma só carne. Lembra que o primeiro presente de Deus para o homem era o trabalho? Pois é, foi Deus que criou o trabalho e você, assim como eu, vivia perguntando quem tinha inventado o trabalho. Foi Deus. Mas o trabalho era prazeroso. O que fez ele mudar e ser trabalhoso? Vamos entrar na parte onde tudo que era perfeito foi perdido pelo homem. O pecado entrou em cena através do homem. O homem não se cansava com o trabalho e nem era infeliz. Tudo era perfeito, mas a desobediência do homem colocou tudo a perder. Ele fez o que Deus orientou ele a não fazer, e isso é desobediência. O homem comeu da árvore que Deus proibiu ele de comer. O homem tinha todas as árvores frutíferas para comer livremente. No jardim tinha também duas árvores distintas, a árvore da vida eterna e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem e a mulher juntos desobedeceram a Deus e pecaram contra Deus. E nem assumiram que erraram, mas sim um culpou o outro. Neste ponto entra o plano de salvação para o homem. Começou no Éden o resgate do homem. Jesus morreu na cruz, lá nos evangelhos, e se cumpriu o plano da salvação, mas começou no Éden. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tira o pecado do homem, João 1:29, a parte B, eis que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, começou a ir para a cruz no jardim do Éden, quando Deus usou peles
de um cordeiro para cobrir a nudez do homem. Você pode acompanhar essa história lá em Gênesis 3:21. Portanto, Deus, ele matou um cordeiro, ele sacrificou um cordeiro, retirou a sua pele e cobriu a nudez do homem. Aquele cordeiro é Jesus. Jesus caminhou do Éden até o Calvário para resgatar o homem e reconciliar ele com Deus. Por isso, houve uma mudança em tudo. O que era prazer se tornou em fadiga, dor, etc. O trabalho agora era cansativo. Gênesis 3:19 diz que no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que se tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E a morte física entrou no mundo. Agora você sabe como o pecado entrou no mundo e suas consequências. Depois disso, todos que nascem já herdam um pecado original que é suficiente para nos condenar para o inferno. Por isso, quando nos entregamos a Jesus, reconhecemos que somos pecadores e precisamos do sacrifício de Jesus para nos livrar da condenação do pecado original e dos demais. E foi por intermédio do Espírito Santo que você chegou até a cruz e ouviu a palavra e aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Aleluia! Você tomou a decisão de seguir Jesus e vai parecer por várias vezes que a sua vida virou de cabeça para baixo. Jesus nunca disse que ao aceitar Ele como Senhor, você não iria ter doença, tristeza, perseguições, dor, dificuldades, etc. Muitos novos convertidos sofrem com isso porque as igrejas somente evangelizam, deixando de preparar o novo convertido para a caminhada com Jesus. Jesus, ele veio a esse mundo e ele não tinha dinheiro, não tinha uma casa para ele dormir, ele foi rejeitado, ele foi perseguido, traído e morto. Mas uma coisa que Jesus garantiu é que se nós sermos fiéis, viveremos eternamente com Ele, lá no céu, onde não tem dor, sofrimento, doença, fome, tristeza, aleluia. O discipulado é para nos preparar, e isso é necessário para todo cristão. Isso é o início de um processo em nossa vida, onde o Espírito Santo vai colocando as coisas em ordem. Ele tira o que atrapalha e não presta e vai preparando tudo, porque nós somos o templo do Espírito Santo e ele não habita em lugar sujo. Nosso corpo, nossa vida é a casa do Espírito Santo. Portanto, a casa tem que ser santa. Não pode ter pecados. O Espírito Santo vai limpando a casa, a nossa vida, tirando as palavras feias, os palavrões, pensamentos impuros e tudo que não agrada ao Senhor Jesus. Lá em 1 Coríntios 6,19 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Nós não temos o corpo para nosso benefício, nosso corpo é de Deus. Nesse ponto, eu quero explicar que neste versículo fala que o corpo não é nosso, ele é de Deus. Toda vez que você estiver sendo tentado, lembre disso, o corpo não é seu. Você é tentado a beber ou usar drogas ou até se prostituir? Deus vai gostar do que você está fazendo com o seu corpo? O Espírito Santo está me orientando a falar de uma coisa que assola muitos homens e mulheres, a masturbação. Aí você fala, na Bíblia não fala que é pecado a masturbação. Vamos para a Bíblia? Mateus 5,27. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração, já em seu pensamento, cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te faz pecar, arranque-o e tira-o para longe, pois te é melhor que se perca um dos teus membros
do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz pecar, corte-a e atire-a longe, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo lançado no inferno. Lá em Romanos 6,10 está escrito: pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Romanos 6,12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. A concupiscência é cobiça e desejos sensuais e pensamentos pecaminosos e sexuais, assim como a lascívia, que significa luxúria, sensualidade, perversão sexual, pensamentos impuros de sexualidade e imoralidade sexual. Ou seja, só nessa parte nós vemos que quando a pessoa pratica masturbação, ela trabalha a parte da imaginação, a parte da memória. E para se ter memória, você usa o olho ou o ouvido, né, para você recordar. A Bíblia nos orienta: se o teu olho te faz pecar, se algum dos teus membros te faz pecar, se a sua mão te faz pecar, se os seus pés te faz pecar. E fala também dos pensamentos. Tudo que você já pensa que é impuro é pecado. Ninguém se masturba pensando em nada. Então cuidado. Lá em Gálatas 5,16 está escrito: digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não está mais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Fornicação, entre outras coisas, é sexo antes do casamento. Lá em 2 Coríntios 5,17 diz que assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deixemos então as coisas velhas para o passado. Jesus, ele já cobriu com seu sangue e nos perdoou. Siga em frente, amém? Então o Espírito Santo, portanto, vai arrumar a casa para habitar. Tudo no seu passado de pecados que tem na sua vida, na sua casa, vai ser tirado e substituído por coisas novas. 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram. Antes você pecava, agora não mais. Você usava drogas e se prostituía, agora não mais. Seu passado ficou para trás e uma nova história Deus está escrevendo. Mas como assim o Espírito Santo mora em mim? Efésios 1,13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes
selados com o Espírito Santo da promessa. Quando você tomou a decisão de seguir Jesus, você recebeu o Espírito Santo em sua vida para te ajudar. É Ele que irá transformar sua vida, suas escolhas, suas decisões. O Espírito Santo é um presente para nós, que foi prometido a nós por Deus lá no Antigo Testamento e se cumpriu no Novo Testamento. Você pode ler lá em Joel 2,28. Depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Então lá em Atos dos Apóstolos 2:1 se cumpriu e é chamado dia de Pentecostes, porque naquele dia, depois de Jesus subir ao céu, ele disse que ia enviar um outro consolador, um outro ajudador, semelhante a ele. Esse é o Espírito Santo, que após Jesus subir ao céu, o Espírito Santo desceu para todo aquele que aceitar Jesus. No dia do Pentecoste, todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas. Línguas, no caso aqui é variedade de línguas. Bom? Se cumpriu a promessa de Deus. Agora todos que tomam a decisão de entregar a vida a Jesus recebem o Espírito Santo. E quando digo que o Espírito Santo é um presente de Deus, acredite, no Antigo Testamento o Espírito Santo era derramado em pessoas selecionadas por Deus para realizar determinadas tarefas, como reis, profetas, juízes, etc. O Espírito Santo é Deus, faz parte da Trindade e é uma pessoa com temperamentos e sentimentos. Ele se entristece. Lá em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo ele é zeloso. Lá em Tiago 4:4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Ele é o meu amigo, ele é o seu amigo, ele te ama. Romanos 8:26, da mesma forma também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que o Espírito Santo intercede pelos crentes de uma forma que as palavras não podem explicar e nem mesmo expressar. O Espírito Santo tem sentimentos e temperamentos. É através do Espírito Santo que nos arrependemos de nossos pecados, pois é Ele que nos convence que somos pecadores e sempre nos ajuda no caminhar em direção da cruz de Jesus. Como temos a certeza que o Espírito Santo habita em nós? Ele produz arrependimento, ou seja, quando eu e você errar e vier um sentimento de culpa, de arrependimento, temos a certeza que o Espírito Santo está em nós. Mas não é só quando erramos que vemos a ação do Espírito Santo. Quando ele habita em nós, começa a produzir frutos. E quando eu digo frutos, é o fruto do Espírito Santo, lá em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, que significa alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quando eu falo que o fruto do Espírito, dá a impressão que é uma qualidade. Mas aqui são várias qualidades chamadas no singular de o fruto. Imaginem a mexerica, ela é uma fruta, mas ela tem várias repartições, vários gomos. Assim a gente pode definir o fruto do Espírito Santo. Ele tem partes distintas, mas a principal é o amor. E nesse ponto eu quero falar para você. Quando
escutamos e ouvimos na igreja pessoas falando que são cheias do Espírito Santo, que têm dons espirituais, tem todos os dons espirituais, é cheia do Espírito Santo, sapateia na igreja, fala em língua, dança, profetiza, entrega mensagem, grita, chora, ri, pula. Se a pessoa não tiver amor, nada disso importa. Tá bom? Porque os dons são para edificação da igreja, é a serviço da igreja. Quando você tem um dom, não é seu. Então não tem motivo para se orgulhar. Orgulhar no caso de você ter o dom e o seu irmão não ter. Porque antes de vir o dom, tem que ter o fruto. E sem amor, como que você vai profetizar na vida de uma pessoa se você não tiver amor por aquela pessoa, por aquela alma? Como que você vai exortar sem amor? Como que você vai entregar mensagem? Como que você vai curar pessoas se você não tiver amor? Então, cuidado. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de amor. Amém? Fiquem na paz e Deus abençoe a todos vocês.